Gente, recebi esse convite especialíssimo do pastor Cláudio para compartilhar algumas ideias com base na palavra de Deus no nosso aniversário. É um convite especial porque é a minha igreja. É a minha igreja, é meu aniversário também. Então, parabéns a vocês, queridos irmãos, e parabéns para mim também. E é um especial convite também porque esse último ano, do último aniversário até aqui, eu estive junto da igreja, então conheço os motivos que temos para comemorar. Conheço as lutas da igreja, mas conheço as diversas vitórias da igreja com a ajuda de Deus. Então, estou feliz, estou contente aqui, estou em casa, em família. Obrigado pelo convite, pastorzão. Deus abençoe, queridos irmãos. Uma bênção estar aqui. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Colossenses 1, 9 a 12. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 12. Queria que você acompanhasse comigo a leitura. Já vamos orar e já vamos conversar a respeito desse texto. Colossenses 1, de 9 a 12, diz assim: Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, te damos graças por esse momento, por essa reunião, por essa celebração, por esse aniversário. A verdade, Deus amado, é que o Senhor tem sido muito bondoso com a gente, nos ajudado nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nos abençoado, nos dando tudo aquilo que precisamos e muito além, às vezes, do que pedimos e do que esperamos. Nós te damos graças por isso. Te pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, de modo que a gente compreenda e aplique as verdades da Tua Palavra na nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu dei um daqueles títulos que eu dou para as minhas mensagens, né?
A gente olha e fala, mas que título é esse? E aí, durante a reflexão, eu vou tentando explicar. Às vezes consigo, às vezes não, mas hoje eu dei o seguinte título aqui para a nossa reflexão: Alicerces para a construção de um futuro abençoado. Impactante, não? Também achei. Mais uma vez para você. Alicerces para a construção de um futuro abençoado. Esse é o título da mensagem. Eu acredito que ele vai ficando mais claro ao longo da exposição. A verdade, irmãos, é que o aniversário da igreja, ele costuma despertar em nós a gratidão em razão do cuidado de Deus até aqui. É um sentimento que temos no dia do aniversário. E muitas vezes o que é despertado em nós é uma reflexão a respeito do futuro que queremos, do futuro que entendemos que é da vontade de Deus. Então, dois movimentos, né? Um de agradecer, que bênção que vivemos até aqui, desde o último aniversário. Isso é uma verdade. E o outro é de olhar para o futuro. Quem queremos ser? Onde queremos chegar? Como queremos viver? Então, eu entendo que existem esses dois movimentos no dia de aniversário. E esse texto que eu li aqui, talvez seja um referencial bom a respeito dessas duas atitudes. De acordo com os versículos que vêm logo antes, aqui nesse capítulo 1, de 3 a 8, o apóstolo Paulo recebeu notícias a respeito dos irmãos colossenses. Inclusive, este texto de Colossenses 1, alguns desses versículos iniciais, foram expostos pelo pastor Gustavo aqui domingo passado. Você percebeu que você está atento às mensagens com certeza. E ele desenvolveu uma reflexão com base nesse texto. E ele disse aqui, entre outras coisas, que o apóstolo recebeu notícias daqueles irmãos que eles viviam uma vida de amor e de fé. Então isso causou alegria em Paulo. E isso despertou nele uma ação de graças. É o que a gente vê lá no 3º versículo desse capítulo 1. Além disso, esses irmãos, eles tinham esperança, porque ouviram a verdade do Evangelho. Está no texto que vem logo antes. E ainda, eles ouviram e entenderam a graça de Deus e tinham amor uns pelos outros. Isso tudo você encontra nos versículos que antecedem o que eu li. Então, depois de constatar essas bênçãos de Deus na vida daqueles irmãos, o que faz Paulo? Ele clama por mais bênçãos, que é o nosso texto. Esse pedido nós encontramos aqui. Logo depois de dar graças a Deus, o que faz Paulo? Ele ora por mais graça vinda de Deus. Ele deseja do fundo do coração dele que aquela igreja continue crescendo e cumprindo o seu papel. Então, eu vejo então dois movimentos: gratidão por aqueles irmãos colossenses e oração por mais bênçãos, por crescimento, por fortalecimento daqueles irmãos. E nesta oração que nós lemos aqui, esses pedidos de Paulo, eles se referem a questões essenciais a uma igreja. A questões relacionadas à espiritualidade dos irmãos.
Então, se não tivermos essas bênçãos que Paulo clama por elas a Deus, se não acontecer o que ele quer que aconteça, de acordo com o nosso texto, tudo que fizermos é possível que seja considerado vão por Deus. Porque essa oração é relacionada a um crescimento espiritual daquela igreja. Por isso que eu entendi que era oportuna essa reflexão, no sentido de agradecermos sim por tudo que Deus realizou entre nós nesse último ano. Mas além disso, de refletirmos a respeito do que é essencial numa igreja e do que pode ser considerado como um alicerce ou alguns alicerces de um crescimento saudável. Esse é o meu ponto aqui, nesses limites que eu vou conversar aqui hoje. Preciso dizer a você o seguinte, no meu modo de ver, eu acho que isso é bíblico, Deus está interessado no nosso caráter, muito mais do que no nosso crescimento numérico. É um ponto. Deus prefere que nós confiemos nele, ao invés de obtermos resultados grandiosos com base na nossa força, buscando a nossa própria glória. Então, Deus quer saber da nossa vida com Ele, antes de mais nada. Deus quer que a nossa vida com Ele e que a nossa vida entre nós seja uma vida calcada na Escritura, com base no amor e na fé e na confiança a Ele. Não com base em busca de resultados, não com base em méritos ou buscando crescimento numérico. Não é esse, no meu modo de ver, o foco de Deus. A ênfase de Deus é na nossa vida individual e na nossa vida como comunidade. Diante disso, eu diria que nesse aniversário cabem bem esses dois movimentos, o de gratidão a Deus e o de reflexão com olhar para o futuro. Buscando entender o que é essencial na igreja e o que é que contribui no sentido de um crescimento real e verdadeiro da igreja. Então nós discutiremos alguma coisa a respeito dos alicerces para a construção de um futuro abençoado. Eu acredito que a essa altura está começando a ficar um pouco mais claro aqui o que eu estou querendo dizer. Vamos ao texto. No versículo 9, eu diria que é descrita aqui uma busca incessante pelo conhecimento da vontade de Deus. Essa é a verdade essencial que eu tiro do versículo 9. A busca incessante por conhecimento da vontade de Deus. Eu vou dividir aqui esse versículo nas divisões que eu vejo que ele tem, e aí a gente vai entender melhor. Ele começa assim, por essa razão. Então, eu já adiantei que Paulo se refere às evidências da graça de Deus na vida dos colossenses, e em razão dessas graças, ou por essa razão, ele vai orar por graças adicionais. Ok. Continua aqui no versículo 9. Desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. A partir então dessas notícias recebidas a respeito dos colossenses, iniciou-se na vida de Paulo, na prisão, um período especial de oração regular
e intensa. E isso já nos mostra algo que é essencial na igreja, que é a oração. E essa oração descrita aqui, ela pode ser comparada com outras orações de Paulo, que nós encontramos lá em Efésios 1, de 17 a 23, na carta aos Filipenses 1, de 9 a 11. Os pedidos dele são parecidos nessa oração com essas outras orações, que os irmãos cresçam em sabedoria, que os irmãos cresçam em conhecimento, que os irmãos cresçam em poder de Deus, na perseverança, na longanimidade, na alegria, na gratidão, no amor. Isso indica que isso era muito importante para Paulo, e isso é muito importante na igreja, que oremos por esses motivos, e são motivos relacionados ao crescimento espiritual nosso, meu e seu. Continua o texto dizendo que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, aqui começa o conteúdo dessa oração de Paulo, os pedidos dele, o que é que ele quer que aconteça com essa igreja, o que é que ele deseja que esses irmãos experimentem. E aqui, o que nos indica esse início dos pedidos de Paulo é que não é possível servir a Deus sem conhecer da sua vontade. Lendo aqui esse miolo do versículo 9, eu digo, não é possível servir a Deus sem conhecer a sua vontade. E aqui é indicado, além disso, que conhecer a vontade de Deus inclui receber de Deus sabedoria e entendimento espiritual. Então aqui, mais uma vez, eu vejo uma ênfase na importância do crescimento meu e seu espiritual, que é um conhecimento diferente. É um conhecimento que ele não é exclusivamente abstrato e teórico. É um conhecimento que transforma, é um conhecimento que renova a vida. Havia uma heresia circulando nas igrejas daquela época que se chamava gnosticismo. A ideia é que era possível conhecer a Deus através de raciocínios abstratos, elevados. E a gente vê na Bíblia isso sendo combatido em diversos momentos. E com base nesse versículo 9, é possível dizer que o conhecimento de Deus, ele não é unicamente abstrato e racional. Ele envolve um relacionamento com Deus. Ele é um conhecimento experiencial também. Precisa de relacionamento, precisa de vida com Deus, precisa de comunhão, de contato. Deus é uma pessoa e nós nos relacionamos com Ele num relacionamento pessoal. Então, o conhecimento verdadeiro de Deus era muito diferente daquele ensinado por gnósticos. É muito mais rico e satisfatório. Então, era desse conhecimento que os irmãos de lá, daquela igreja, precisavam, e é desse conhecimento que nós aqui precisamos. Um conhecimento real e vivencial com Deus, que acontece através da leitura na palavra, da oração
da comunhão com os santos e do serviço a Deus. É andando com Deus que se conhece a Deus. Não é lendo exclusivamente um livro. E a sabedoria que é ensinada. E é uma habilidade de usar corretamente os instrumentos disponíveis com o objetivo de alcançar um alvo mais elevado. E esse alvo elevado é viver para glorificar a Deus. O que é sabedoria, então? É usar os instrumentos de que dispomos com o objetivo de glorificar a Deus. Quem é o homem sábio? É aquele que coloca tudo que está nas suas mãos a serviço da glória de Deus. Isso é sabedoria e é por isso que ora o apóstolo. Então, a oração aqui é para que os colossenses transbordem num conhecimento que é, ao mesmo tempo, espiritual e prático. Um conhecimento relacional e que transforma. Um conhecimento que é, em última análise, resultado do trabalho do Espírito Santo dentro do coração do crente. A Bíblia ela usa muito, às vezes, uma linguagem afetiva. Às vezes a gente acha que Deus é um Deus que a gente vai conhecer estudando, um Deus que está distante e que só aquela elite que estuda os conceitos abstratos da teologia sistemática é que vai conhecer a Deus, mas Deus é um Deus experiencial. E Ele se mostra a nós durante a caminhada. Creio que era isso que era o objeto dessa oração de Paulo. A partir então desse versículo 9, continuo nele ainda, acabei de analisá-lo. Não é exagero dizer, com base nele, que este conhecimento verdadeiro e real de Deus é um dos alicerces de uma igreja que compreende a sua vocação e a sua missão no mundo. Se não tiver esse conhecimento verdadeiro de Deus, vivencial, igreja não haverá. Não uma igreja engajada e comprometida com a sua missão. Essa igreja não existirá. Então, um dos alicerces de uma igreja que cumpre a sua missão é esse. Conhecimento real, vivencial de Deus, que se adquire na caminhada. Receber então de Deus esse conhecimento a respeito dele, essa compreensão da verdade, anunciada aqui no versículo 9, e esta sabedoria que nos ajuda a viver no nosso dia a dia, esse deve ser o desejo de cada um de nós. Se cada um de nós estiver comprometido pessoalmente com a leitura da palavra de Deus e a compreensão da vontade de Deus, se cada um de nós estiver comprometido e disposto a cumprir a vontade de Deus do jeito que ela é ensinada na Escritura, investir nisso, investir a vida, investir recursos, investir tempo nisso, então experimentaremos um crescimento qualitativo juntos, enquanto corpo, enquanto igreja. É necessário compromisso de cada um de nós. Eu te pergunto então, você está disposto ou disposta a se envolver nesse propósito? Coloque seu coração na obra de Deus. Não dependa de cobranças ou de outros incentivos para você se engajar no serviço a Deus. Envolva-se única e simplesmente por saber que essa é a vontade de Deus. Nunca vi ninguém se arrepender de se envolver mais com a obra de Deus. Nunca vi isso acontecer.
versículos 10 a 12. Eu os descrevi a partir de uma pergunta, que é a seguinte. Vem minhas perguntas de novo. Vamos lá. Vamos ver se a gente entende alguma coisa no final. A que propósitos serve este conhecimento da vontade de Deus? Em outras palavras, por que obter esse conhecimento da vontade de Deus? Como aplicar esse conhecimento da vontade de Deus na nossa vida? Eu vou explicar aqui esses versículos, mas eu preciso dizer que aqui continua a oração de Paulo. Ainda é o conteúdo dessa oração, é o que ele quer que aqueles irmãos vivam, é o que ele deseja que Deus realize no meio daqueles irmãos. Então, vamos estudar esse conteúdo e responder essa pergunta. Por que obter esse conhecimento da vontade de Deus? Então, no versículo 10, começa assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Esse é um dos resultados que nós podemos esperar ao conhecermos a vontade de Deus. Que Ele nos ajude a viver de modo digno dEle. E o que é isso? É viver levando em consideração as nossas responsabilidades diante de Deus. Às vezes a gente quer andar com Deus até. Vamos andar com Deus, vamos. Queremos. Vamos juntos, vamos. Mas não queremos as responsabilidades que vêm dessa comunhão com Deus. E vem responsabilidade. Deus é completamente santo. Então Ele deseja que nós andemos em santidade também. Deus é comprometido com a obra dele. Ele quer que a gente se comprometa também com a obra dele. Deus quer que levemos uma vida correta diante dele. Com que objetivo? Continua ainda o versículo 10. Para o seu inteiro agrado. Então, por que conhecer a Deus? Para vivermos de modo digno dele. Com que objetivo? De agradar a Deus. E a verdade é, quanto mais conhecemos a Deus, mais amamos a Deus. Esse é um ponto. Quanto mais amamos a Deus, mais vivemos a vida com a intenção consciente de agradá-lo. A gente não agrada a Deus, obedecendo a Deus, como se usássemos algum tipo de coleira, ou como se Deus colocasse uma arma na nossa cabeça dizendo: ou você me obedece ou eu acabo com a sua vida. Se você obedece a Deus debaixo de ameaça, você não obedece a Deus por amor a Deus. Você obedece a Deus por medo de Deus. E o medo de Deus, até certo ponto, é um pouco saudável, porque afinal Ele é Deus, mas o bom mesmo é viver uma vida com a consciência e com a intenção de agradar a Deus. Isso sim é sinal de amadurecimento. Continua no versículo 10, frutificando em toda boa obra. Então, por que conhecer a Deus? Para frutificar em boas obras. E as boas obras são resultado da graça de Deus na nossa vida. Se você já nos ouve aqui há algum tempo, a mim, ao pastor Cláudio também, às vezes o pastor Benê também, você já entendeu que as boas obras não levam à salvação. Esse é o testemunho da Escritura. Não adianta querer agradar a Deus buscando, com base nessas boas obras, ser salvo. Não é isso. Não adianta.
Por outro lado, boas obras evidenciam que fomos alcançados pela graça de Deus. Em outras palavras, alguém realmente convertido investe em boas obras. Por que não? Alguém que realmente entendeu o amor e a graça de Deus realiza boas obras, de bom grado, com boa vontade. E então, boas obras, na verdade, são resultado da manifestação da graça de Deus na nossa vida. Continua o texto. Versículo 10, crescendo no conhecimento de Deus. É aqui, voltamos a esse ponto do crescimento no conhecimento de Deus. É uma repetição de Paulo clara, você vê lá no versículo 9, você vê no versículo 10, a ideia do crescimento no conhecimento de Deus. E não é por acaso, ele quer nos ensinar que o conhecimento de Deus é o início da jornada, é o meio da jornada e é o nosso estilo de vida. Um cristão que se converte, ele se converte em razão de algum conhecimento de Deus na vida dele. E depois ele vive com base no conhecimento de Deus que ele alimenta durante a vida inteira. Então o conhecimento de Deus, ele está no começo da nossa jornada cristã. Mas nós precisamos deste conhecimento crescente durante a nossa jornada. E mesmo depois da glorificação, lá na vida eterna, continuaremos conhecendo a Deus. Então, é o conhecimento de Deus que nos move a agir no sentido de agradá-lo. Quem conhece a Deus, ama a Deus. Quem ama a Deus, age intencionalmente no sentido de agradá-lo. É o conhecimento de Deus que nos mantém no caminho, porque senão nós nos afastamos de Deus. E é um conhecimento que deve ser crescente na nossa vida. Nós devemos constantemente crescer na doutrina da piedade. Vou ler aqui um versículo que a gente encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo 18, que ilustra essa ideia, que enfatiza essa ideia de que o crescimento é o estilo de vida cristão. Diz assim esse versículo: mas a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa é a ideia de uma iluminação constante, um crescimento constante, uma busca constante do conhecimento de Deus. Então, essa é a ideia que eu vejo aqui no versículo 10. Te pergunto, sua vida agrada a Deus? Essa é a grande pergunta de $1 milhão aqui da noite. Sua vida agrada a Deus? Não precisa responder para mim. Eu preciso te dizer o seguinte: é importante que nós busquemos viver uma vida bonita diante de Deus. A igreja é edificada quando isso acontece. Versículo 11, ainda respondendo a essa questão do porquê obter o conhecimento de Deus, ele começa assim: sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória. O que ele quer dizer? Que o poder que nos fortalece é o que manifesta a glória de Deus. Este poder é o mesmo que Deus aplicou na ressurreição de Cristo. E a gente vê lá em Efésios 1, 19 a 23. E lá a gente vê uma linguagem que é parecida com essa nossa aqui. Então, se nós desejamos andar nos caminhos de Deus, precisamos que Ele nos ajude, que Ele nos sustente. Precisamos que o poder dEle nos ajude.
precisamos que o poder dele nos fortaleça. Se queremos cumprir a missão que Deus colocou diante de nós, precisamos que o poder dele nos ajude a cumprir. Naturalmente, a glória em algum sucesso que tivermos é dele. Então, essa é a ideia desse começo do versículo 11 aqui, que nós, ao obtermos o conhecimento de Deus, a gente entende que precisa do poder de Deus na nossa vida, senão nada podemos fazer. Continua aqui o versículo dizendo: em toda a perseverança e longanimidade. Essa é a oração de Paulo àqueles irmãos. Ele desejava que esses irmãos fossem longânimos e perseverantes. Então, a ideia aqui é que a gente assuma na nossa vida esses dois desafios aqui, de sermos perseverantes, ou seja, de continuarmos na realização da missão que Deus colocou na nossa mão, apesar das lutas. Isso é perseverança, e evidentemente que nós precisamos da ajuda de Deus aqui, e que sejamos longânimos, ou seja, que nós demonstremos paciência diante daqueles que nos perseguem e que desejam nos desviar do caminho. A igreja, então, precisa ser composta por pessoas que não desistam de servir a Deus e que entendam que vida com Deus não é um tiro de 50 metros, é uma maratona. Ilustração manjadinha, batida aqui, hein? Vida cristã não é um tiro de 50 metros, é uma maratona. O que significa dizer que às vezes a gente acha que a gente deve correr porque senão nada vai acontecer. Precisamos viver uma vida cadenciada com Deus, suportando as dificuldades, mas continuando, nunca desistindo. Essa é a oração aqui de Paulo. É o que ele deseja que aconteça, ou é o que ele desejava que acontecesse na vida daqueles irmãos, e é uma oração digna de se fazer aqui no nosso meio. Que nós sejamos crentes perseverantes e longânimos. Te pergunto então, quando vem o dia mau? Que é a grande questão, né? No dia da tribulação, da provação, no dia em que dá tudo errado na vida, você se desespera ou você consegue descansar no absoluto poder de Deus? Porque o poder de Deus é absoluto. Ele conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas provações, as nossas lutas, e Ele é poderoso para nos sustentar durante a provação e a tribulação. A questão é, confiamos? Descansamos? Te desafio, querido irmão, persevere na obediência a Deus, custe o que custar. Versículos 11 e 12, o 11, ele acaba assim, com alegria, e aí já entra o 12, dando graças ao Pai. Então, está tudo relacionado aqui, né? Perseverança na provação que nos leva a agradecer mesmo no dia da provação. Isso sim é uma evidência contundente de conversão. Se você é capaz de dar graças no dia da provação, crendo que Deus há de te fortalecer, de te ajudar a suportar. Isso sim. E acaba o versículo 12 dizendo assim,
que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A igreja dos Colossenses era composta por gentios em sua maioria. Eles não receberam a herança dos israelitas, da terra. Eles não receberam essa herança. O que está sendo dito aqui é que, tudo bem, vocês não receberam essa herança, mas vocês receberão a herança de Deus na eternidade. A herança reservada aos eleitos. A herança que recebem os que perseveram na obediência e na fidelidade. A herança dos santos que receberão na vida eterna. Essa herança, os gentios de Colossos receberam. E os gentios aqui da Igreja Batista da Paz de Indaiatuba, somos gentios. Desculpa te falar, viu? Não gentil de gentileza. Nossa, como você é gentil, você me comentou bom dia. Não. Gentil de não judeu, né? Gentio com o. Somos gentios, a menos que você seja judeu de nascença. Caso contrário, e não é meu caso, nasci em Guaianazes, na verdade, sou gentil de nascença. Não nasci judeu. Nasci guaianaziense, talvez. Sou gentil, você é gentil, e a nós Deus reservou uma herança preciosa. A herança da vida eterna, novos céus e nova terra. A herança na alegria e no gozo eterno do nosso Senhor. Essa é a nossa herança. A herança prometida aos Colossenses está prometida para nós que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E isso ajudava aqueles irmãos a suportarem a tribulação. Veja a conexão do texto, né? Gratidão na tribulação, mas esperança, ligada a uma esperança de quê? De que Deus há de cumprir sua promessa, que um dia nos receberá de braços abertos, dizendo: bem-vindo ao descanso do seu Senhor. Essa herança é para nós também. Essa herança nos cabe também. Te pergunto, sua gratidão a Deus é condicional? Olha que pergunta, hein? Queria te dizer, não deixe as dificuldades da vida te levarem a esquecer da bondade de Deus. Então eu vou dar uma resumida no que eu falei aqui, vou tentar explicar tudo o que eu quis dizer e vou conectar a esse nosso momento de celebração aqui. Então, lembrando do versículo 9 e refletindo a respeito dos versículos 10 a 12, é possível dizer que o conhecimento nos leva a alguns comportamentos. O conhecimento de Deus, claro, nos leva a alguns comportamentos. Esses comportamentos fortalecem o nosso relacionamento com o próprio Deus, que é o relacionamento mais importante da nossa vida, é o com Deus. E esses comportamentos abençoam a igreja como um todo. São bons hábitos que contagiam e alegram os corações dos nossos irmãos. Se adquirirmos então esses hábitos, nós vamos viver uma vida melhor com Deus e vamos edificar a Igreja Batista da Paz em Indaiatuba. Então, com o propósito de construirmos um futuro abençoado juntos, nós precisamos investir na espiritualidade individual. Primeiro ponto. E nós precisamos investir na edificação do corpo de Cristo. Esse é o nosso caminho para um futuro abençoado na presença de Deus. São alguns alicerces fundamentais para levarmos adiante essa construção. O conhecimento de Deus, a dependência de Deus, a confiança em Deus, a perseverança em viver a vida que Deus deseja que vivamos, independentemente das circunstâncias,
e a esperança na eterna glória de Deus e esperança que nós participaremos dessa glória eterna. Sejamos nós então comprometidos com o nosso crescimento individual e com o crescimento dessa amada Igreja de Deus que se reúne aqui na Batista da Paz, em Dayatuba. Deus abençoe. Te convido a orar comigo mais uma vez. Senhor Deus e Pai, te damos graças por Tua palavra revelada. Te damos graças porque iluminaste os nossos olhos nessa noite, abriste o nosso coração e nos desafiaste também a buscarmos crescimento no conhecimento do Senhor, que é o mais importante na nossa vida, e a investirmos a nossa vida no crescimento e na edificação dos nossos irmãos também. Essa igreja que, ao que parece, é a que o Senhor quer ver aqui cada vez mais. Já vive assim e é vontade do Senhor que ela viva cada vez mais esse compromisso e essa comunhão entre nós e com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada, ajuda-nos nessa construção, ajuda-nos a buscarmos viver esses alicerces lançados aqui hoje. Essa é a nossa oração com muita gratidão e com muita esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.